Diz assim o texto: a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feches teus ouvidos para mim, pois permaneceres calado será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e fazes que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso, ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos, ó Senhor. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça compreender a sua palavra e que possamos nós sairmos daqui pessoas melhores. Vamos pensar a partir do tema confiança consciente. É o tema nesta noite, confiança consciente. A confiança, e todos nós temos isso como base, é o alicerce da vida. E é fato que, em alguns momentos, essa confiança ela é quebrada. E já foi dito em algum momento que, sendo a confiança o alicerce, ela é o alicerce de qualquer relacionamento. Só que esse alicerce, ou essa confiança, como disse, ela em algum momento é quebrada. Quando acaba a confiança, quando ela é quebrada, às vezes não tem mais volta. Às vezes você não consegue mais adquirir ou conquistar essa confiança. Acaba a amizade, perde-se o emprego, porque o seu empregador não confia mais em você. Dificilmente se resgata, principalmente quando acontece no casamento, essa confiança. Quando ela é quebrada, dificilmente se resgata. Em algum momento da história, alguém escreveu dizendo que confiança é como uma bela louça. Se quebrar, você pode até colocar os cascos, colar os cascos, mas nunca mais terá de volta o seu esplendor, a sua beleza. É meio que controverso, tem uma dificuldade em entender 100% isso, mas em uma grande porcentagem é verdade, não tem mais como você trazer a beleza de volta daquilo que foi quebrado. A confiança, de fato, então, você tem dificuldade para confiar novamente, vamos dizer assim. Então, não tem conserto em alguns momentos, mesmo que você colhe aqueles cacos todos, sempre faltará um pedacinho e você não tem ali aquele vaso ou aquele objeto novamente como era. O Isaías, capítulo 12, ele diz assim: vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e meu cântico, ele me deu vitória. Então, como disse, há momentos que é difícil confiar e essa controvérsia nos faz, às vezes, achar que, de fato, tem uma possibilidade de confiar, mas muitos não confiam. Mas também é muito difícil, queridos, manter o laço quando não se tem, e principalmente quando se perde a confiança. É difícil manter os laços. Conheço muitas pessoas que já não mais confiam em outras por conta de um erro.
às vezes por conta de erros sucessivos, e é difícil confiar. Eu na condição de síndico, eu sou empregador. Ano retrasado, eu fiz a demissão de um empregado, porque avisei ele algumas vezes o que ele deveria fazer, e ele descumpriu, e uma vez descumprindo a primeira, a segunda, a terceira, não cumprindo algumas ordens e dando ouvido a outras pessoas, a confiança já não é mais a mesma. Então, o empregador é obrigado a demitir, e foi o que fiz, o demitir, porque a confiança foi partida. Um cidadão com mais de 20 anos de emprego ser demitido, mas por quê? A confiança já não mais existia. Alguns moradores ficaram tristes, mas é assim que funciona no mundo real, quando a confiança é quebrada. No mundo real é assim. Então, às vezes, não tem mais conserto. Às vezes, não tem mais conserto. Então, a confiança é o que nos une a Deus e nos permite prosseguir com esperança e amor. Então, o que vamos aprender nesta noite, a partir da palavra, é que essa confiança que nos une a Deus, ela também pode ser quebrada. E a ideia é a gente não quebrar essa confiança. É isso que Isaías está dizendo. Vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele e não terei medo. Então, se você observar o texto de Isaías, a confiança tem alguma coisa que nos faz ser uma pessoa fraca. Ou seja, o contrário de confiança é o medo. Eu tenho medo. Então, quando eu quebro a confiança, é porque eu já tenho medo de alguma coisa que me faz quebrar aquela confiança. Então, eu tenho medo de algumas questões e, por conta disso, eu minto, eu faço algo errado, e aí eu faço o que não deveria fazer, quebra a confiança. O Senhor Deus é a minha força e meu cântico, Ele me deu vitória. Davi, em um outro texto, no Salmo 56, versículos 2 e 3, ele diz assim: vivo perseguido por aqueles que me caluniam. Eu vou acrescentar aqui que calúnia é quando você emprega na vida de alguém um crime. Então, vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar aqui difamam, para ficar melhor, né? Para ficar melhor. Que a calúnia, eu vou estar dizendo que alguém fez isso ou fez aquilo, um crime, e não é crime, mas o texto, lá naquela época, foi esse usado. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, ou que me trazem aí alguma frustração, e muitos me atacam abertamente. Queridos, quem são os que nos caluniam? Quem são os que nos difamam? Quem são os que nos traz algumas tristezas? Quem são? São aqueles que agem escondidos. São aqueles que na nossa frente nos chamam de bonito, nos dizem que somos bons, mas por trás de nós falam mal de nós, falam mal da gente. São aqueles que agem escondidos, são aqueles que na frente dão um sorrisinho amarelo, mas por trás falam mal de você, te difamam. Davi disse que ele vivia perseguido por esse tipo de gente, mas ele também vivia perseguido por aqueles que abertamente atacavam ele, ou seja, na frente dele diziam: você não vale nada, igual os amigos de Jó, você está em pecado, por isso você está doente. Atacavam abertamente Davi. Versículo 3 diz: quando eu tiver medo, porém confiarei em ti. Então Davi traz uma solução. Diante dos ataques, diante das difamações, da calúnia, diante de tudo que fazem contra ele, até mesmo abertamente, ele não vai a outro lugar a não ser confiar em Deus. Quando eu tiver medo, confiarei em ti. Quando eu estiver pronto a dar um passo atrás ou desacreditar, eu confio em ti. Então, a confiança em Deus é o que nos livra da paralisia do medo. É o que nos livra de fazer o que é errado. Confiar em Deus, permitindo-nos prosseguir com coragem.
Confiar em Deus é que nos dá sentido para viver. Confiar em Deus é quem nos dá a coragem, sem a contaminação do ódio. Então, alguém me caluniou, alguém me difamou, alguém falou mal de mim, eu sigo em frente, sem deixar o meu coração ser eivado de ódio, sem deixar o meu coração ser eivado da autopiedade. Eu sou um coitadinho, por isso, não, sem a autopiedade, ou a sede de vingança, não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu confio em Deus. Eu não vou fazer a revanche face às maldades das pessoas. A confiança também nos livra, queridos, de escolher trilhar caminhos de morte. Davi preferiu confiar em Deus, preferiu entregar a sua vida a Deus. Ele está falando de alguém íntimo no texto lido nesta noite. Salmo 55, versículo 20, versículo 23, diz assim: quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como o azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Queridos, de onde vinham as aflições de Davi? No texto lido, vinha da lembrança do que os amigos faziam, da difamação, da calúnia, dos ataques que ele sofria. Está aí no versículo 22, vinha daquilo que os amigos faziam quando ele trazia a memória. E aí no versículo 23 ele diz: tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Então Davi, ele tem consciência de que ele não deve lutar com as suas próprias armas, que ele não deve deixar o seu coração ser tomado pelo que falam dele. Ele tem certeza e consciência de que quem vai lutar por ele é Deus. Quem vai lutar por ele é Deus. Então ele confia no Senhor, ele sabe qual é o caminho que o ímpio vai tomar. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em Ti. O que a confiança em Deus tem a ver com assassinos, com mentirosos, morrerão ainda jovens? No texto lido de Salmos 55, versículo 20. O que Davi quer nos ensinar? Aprenda isso, jovem. Davi vai nos ensinar que quando ele diz assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, tem a ver com que eles resolvem trilhar caminhos que não vai levar a lugar nenhum, a não ser a morte, a não ser a tristeza, a não ser a dor, caminhos de vingança ou caminhos de intempestivos, impensados. E Davi diz: eu não trilho esses caminhos que levam à morte, porque eu confio no Senhor. Então, quando eu confio no Senhor, eu não sigo aqueles que não dão bons testemunhos, que não caminham segundo a minha fé. Eu não dou ouvido à voz do inimigo. Eu não quero ser igual ao ímpio. É isso que Davi está dizendo. Eu não trilho esses caminhos que me levam à morte. E ele sabe que esses jovens da sua época, como os da nossa época, e não só jovens, como adultos, que trilham os caminhos perversos, o fim não há outro senão a morte, seja ela física ou espiritual. E Davi então diz: eu não trilho esses caminhos que levam à morte, porque eu confio no Senhor, eu aguardo no Senhor as respostas para tudo que eu quero, as respostas para a minha vida. Então, queridos, a confiança em Deus é o alicerce da vida. Ela firma nossos passos, fortalece nossos corações e felicita as nossas almas, enche a nossa alma de alegria, de felicidade. A confiança em Deus. A confiança em Deus. Então, Davi nos ensina que devemos confiar no Senhor, pois é Ele quem vai
encher o nosso coração de alegria. Davi mantém essa confiança. Então, o salmo lido nesta noite revela que os problemas de Davi não param, ou não pararam. Eles continuam, eles em algum momento eram aumentados. É como a nossa vida, os nossos problemas estão aí, e não vão acabar. Estamos num mundo cheio de pecado, não vão acabar. Só que na mesma proporção de suas lutas, das lutas de Davi, como das nossas, e do número de seus perseguidores, cresce também a sua confiança em Deus. Quanto mais dificuldade, mais eu confio em Deus. Quanto mais lutas, quanto mais pessoas querem me difamar, me caluniarem, mais eu confio em Deus. Mais eu me mantenho firme no Senhor. Davi nos ensina isso. Sua confiança em Deus mais firme. A mesma confiança com a qual ele encerrou o Salmo de número 27. Leia aí para mim os versículos 12, 13 e 14 do Salmo 27. Então ele termina o Salmo 27 cheio de confiança. Não permitas que eu caia nas mãos deles. De quem? Dos inimigos. Pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Assim espere pelo Senhor. Davi nos ensina, diante das nossas agruras, diante das nossas dificuldades, diante das perseguições, diante das falas que não são verdades a respeito de você, Davi nos ensina a confiar, manter o domínio próprio, manter a paz, manter a tranquilidade, confiando no Senhor, pois o Senhor é quem vai tratar com estas pessoas. É o Senhor quem vai tratar. Não seremos nós. Não foi isso que ele disse para Paulo quando Paulo cai diante dele e o Senhor Jesus pergunta: Paulo, por que me persegues? E Paulo fica meio que perturbado. Mas como assim, Senhor? Como eu te perseguo? Como eu estou te perseguindo? Quando a um desses meus pequeninos você persegue. É o Senhor quem luta por nós. Naquele dia Paulo deixou de perseguir as pessoas porque se converteu. Deus mudou o coração de Paulo. E se continuarmos firmes e orando, Deus vai mudar o coração daquele que te persegue, daquele que fala mal de você. Só não queira ser o que ele diz que você é, de forma negativa. Continue firme, perseverando. Sabe por quê, queridos? Confiar é difícil, e é difícil para qualquer pessoa. É difícil confiar. A confiança não é algo que nós naturalmente depositamos nos outros. É difícil. Eu já falei isso para algumas pessoas. Quando entrei na empresa que eu trabalhava, e aí eu fui destinado a trabalhar em Copacabana, para determinada subestação, durante 1 ou 2 semanas, o cidadão era em dupla, então ele era mais velho, eu era ajudante dele. Ele ficou me estudando durante 2 semanas, para saber quem eu era, se eu tinha vício. Ele ligou para o setor para saber quem eu era. Depois de 2 semanas, ele morava em Irajá e eu morava em Mesquita à época. Depois de 2 semanas, ele falou: hoje eu vou te dar uma carona. Aí no carro ele disse: sabe por que eu não te dei uma carona antes? Porque eu não confiava em você. Queria saber quem você era. Imagine isso. É difícil confiar. Imagine se eu desse então para ele mais motivos. Eu nunca ia ter uma carona. Quiçá ficasse empregado, né? Ele ia ligar, igual ligou do outro, para o outro que eu substituí, para tirá-lo de trabalhar com ele. Confiar é difícil. É difícil. Eu tinha 18 anos de idade. Hoje eu tenho 55 anos. E me aposentei pela mesma empresa. E confiar é difícil. Mas porque eu nunca fui o que talvez ele pensasse que eu fosse. Assim como o pecado original surgiu, queridos, lá no Éden,
Porque a gente diz, e é fato, é verdade, o pecado original é a desobediência, mas a desobediência, ela começa com a desconfiança de Adão e Eva em relação a Deus. Surgiu com a desconfiança do homem e da mulher em relação a Deus. Essa foi uma das primeiras consequências após a queda do pecado, foi a perda da confiança uns com os outros. Todo mundo ali perdeu a confiança. Gênesis 3, 4 a 7 diz assim, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Desconfiança. E a desconfiança gera uma falta de fé na vida do cidadão. E essa desconfiança, essa falta de fé deu à luz o pecado de Adão e Eva. E a falta de confiança foi uma das grandes heranças do pecado para a raça humana. Vou repetir, é difícil confiar. Tememos uns aos outros, fugimos uns dos outros, escondemos-nos uns dos outros. Confiar não é algo natural para nós pecadores, é difícil confiar, muito difícil. Esse é um desafio hoje, principalmente nos dias de hoje na sociedade. Colocar alguém para trabalhar na sua casa, permitir alguém entrar na sua casa, ou trabalhar em determinado lugar, é difícil confiar. Confiar em Deus também é difícil, não só nas pessoas. No Éden, por exemplo, Adão e Eva, com medo, fugiram e se esconderam de Deus. Está lá nos versículos 8 e 10 do capítulo 3, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor, Deus, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor, Deus, chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Então a falta de confiança. E aí você vai me perguntar, mas pastor, onde está a falta de confiança no texto? Está na bondade de Deus. Será que Deus não o perdoaria? Será que eu não confio no amor de Deus em me amar e me perdoar? Ele se escondeu. Além de ter medo, não confiou na bondade de Deus. Não confiou na misericórdia de Deus. Pois gerou medo no coração desse primeiro casal. Eles não conseguiam mais ver e viver despidos diante da santidade do Criador. Perderam tudo que tinham que perder. Então, confiar, portanto, queridos, é muito difícil para nós. Confiar uns nos outros e confiar em Deus é muito difícil. A gente vê isso todo dia. Em alguns momentos a gente confia desconfiando, assim como para os nossos pares, como para com Deus. Torna-se mais difícil ainda confiar em Deus quando as coisas parecem não mudar. Poxa, estou passando dificuldade até hoje. Será que eu não vou ter uma vida diferente? Então, quando as coisas parecem difíceis, parecem não mudar, é quando começa a aumentar essa desconfiança no nosso coração em relação às promessas de Deus. Os problemas parecem aumentar e o Senhor parece não nos ouvir mais. Estamos orando e parece que Deus não está nos ouvindo, porque o nosso coração começa a desconfiar, a perder essa confiança no Senhor. Davi, porém, queridos, apesar de tudo isso, apesar dos ferozes inimigos, da escalada do sofrimento,
e da aparente inércia de Deus, da aparente parada de Deus em relação a abençoar Davi, ou do silêncio de Deus, Davi, manteve a sua confiança no Senhor. Ele manteve-se firme, confiando no Senhor. Mas como isso foi possível? Davi tinha uma confiança consciente, uma confiança sustentável, uma confiança naquele que não poderia mudar e deixar de ser quem ele era, uma confiança consciente. Então chamamos confiança consciente a capacidade de alguém manter fé, esperança e amor por longos períodos de adversidade. Então, eu não perco a confiança, uma vez consciente dela, e de quem eu deposito a minha confiança por muitos e muitos longos períodos. Eu não perco a confiança só porque perdi uma noite de sono, ou porque eu perdi todo o meu dinheiro. Não, eu mantenho a minha fé, a esperança e o amor por longos períodos de adversidade. Vou repetir, Daniel orando 21 dias, ele poderia ter levantado daquele lugar. Deus não vai mais responder, talvez tivesse essa percepção, mas não, ele continuou ali. Abraão, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Josué, ele perdeu os seus sacerdotes, perdeu a coragem dos seus soldados, porque o povo já não tinha mais certeza se eles iam vencer aquela batalha, pois as muralhas eram altas, e ele ficou só nessa luta. Imagine se ele tivesse perdido a esperança e a confiança nas promessas de Deus. E aí o que ele faz? Ele vai orar, e ao orar, Deus lhe diz o que ele tem que fazer, e confiadamente no Senhor, no tempo certo e devido, conforme Deus orientou, ele disse, e foi, e fez, e gritou pelo Senhor e por Josué, as muralhas foram derrubadas, porque ele confiou no Senhor, confiou nas promessas do Senhor, ele não deu ouvido aos seus pares, ele continuou firme. Irmãos e irmãs, precisamos continuar firmes por muito tempo, por períodos longos. Está doendo? Continua firme, Deus vai te ouvir, continua confiando. É o que Davi nos apresenta no Salmo de número 28, no Salmo de hoje. Com ele, queridos, nós aprendemos que confiança consciente é exercida em oração, versículos de 1 a 3, de 1 a 2. Oração consciente é fundamentada na justiça. Oração consciente é expressa em adoração, versículos 6 e 7, e é proclamada com fé, versículos 8 e 9, que é o que vamos começar a falar nessa noite, para entendermos melhor o texto. Então, se queremos perseverar por um período mais longo e confiar por um período mais longo, apesar das dificuldades, precisamos ter uma confiança consciente, e é exercida em oração. Se não tivermos uma vida de oração firme no Senhor, certamente vamos estar fadados ao fracasso. A vitória de Davi sobre o medo, conforme descrita no Salmo 27, não significa que ele poderia relaxar nas suas orações. Não, eu venci hoje, amanhã não preciso orar. Não, Davi não podia relaxar. Nós não podemos relaxar na nossa vida de oração. Precisamos fazer como Daniel, sermos perseverantes e disciplinados, 3 vezes ao dia. Se puder fazer mais, faça, mas pelo menos 3 vezes ao dia, pois isso vai nos sustentar. Davi, ele não relaxou, e vimos como terminou. Está lá o Salmo 27, 13, 14, ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Davi venceu o medo, mas quando você começa a ler o Salmo 28,
na sequência do saltério, você descobre que nem por isso ele relaxou suas orações, que é o princípio do Salmo 28. Versículo 1: a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feches teus ouvidos para mim. Parece que Deus não está respondendo Davi nas suas orações nesse momento. Parece, só parece. Mas ele não desiste, ele continua perseverando, ele continua confiante. Pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Então ele está dizendo que se Deus não o ouvir, não lhe responder, e se ele permanecer calado, ele prefere a morte do que ficar sem ouvir Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem que Deus o responda. Essa é a percepção de Davi. Sem que Deus continue lhe ouvindo, ele prefere a morte. E aí o versículo 2 traz para nós o seguinte: ouve minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Davi, ele segue firme em oração. E se Deus não falar, se Deus permanecer em silêncio, ele prefere a morte. Por isso ele clama, por isso ele suplica, por isso ele não sai dos pés do Senhor. Senhor, eu só vou sair daqui quando ouvir a tua voz. Moisés disse: não podemos ir sem a tua presença, Senhor. Não podemos viver sem ouvir a voz de Deus e sem ter a presença de Deus. Temos que suplicar e não podemos ter pressa. Vamos ficar ali até ouvirmos a voz de Deus. E a primeira atitude que Davi toma é de se humilhar. Ele é humilde. A sua súplica é por misericórdia e por socorro. Então ele se humilha diante de Deus. Eu clamo a ti, Senhor, que é o versículo 1. Ele suplica, e a súplica é por misericórdia e socorro. Mas por quê? Ele faz essa súplica porque ele pede misericórdia e socorro. Porque sem a voz de Deus, querido, falta ali o chão. Eu fico imaginando Caim. Construiu uma cidade, foi bem sucedido, a família dele foi bem sucedida, mas não tinha chão, porque ele não tinha a presença de Deus, ele não ouvia a voz de Deus, ele não tinha Deus como Senhor. Então, quando falta a voz de Deus, nos falta chão, não temos alicerce, não temos vida, precisamos ouvir a voz de Deus. Davi, ele então suplica por misericórdia e por socorro, porque sem a voz de Deus falta-lhe o chão. Então, na palavra de Deus em ação na vida de Davi, Davi encontra a rocha firme para os pés, por isso o seu clamor. É na palavra de Deus que encontramos rocha firme para os nossos pés. Então clamemos, busquemos a Deus em oração. Está difícil? Busque a Deus em oração. A atitude de Davi é de quem reconhece que sem Deus ele não passa de um cão morto. Não vale a pena viver sem Deus, não vale. É isso que Davi nos diz. E um segundo sentimento de Davi é o seu argumento. Ele se fundamenta no sangue da aliança. Davi, ele olha para o que vai lhe dar certeza de que ele está buscando a direção certa. Então ele se fundamenta no sangue da aliança. Seu clamor com as mãos levantadas para o santuário mostra que ele está se direcionando para o local onde tinha um sacrifício, onde o sangue ali era aspergido para trazer perdão para os pecados. Demonstra o entendimento de Davi sobre a sua pecaminosidade e a necessidade de derramamento de sangue para o seu perdão. Hebreus 9, 22. Davi sabia da onde sairia ou da direção que ele precisava orar para que então ele tivesse a intervenção de Deus. Ele sabia que o derramar de sangue é o que lhe purificaria, ou seja, o sangue de Cristo é quem nos purifica. É nesse sentido. E o povo de Israel tinha essa direção. Citei aqui Daniel. Daniel orava para
né, direção de Jerusalém, porque lá tinha o templo do Senhor, onde tinha os sacrifícios, onde o sangue era derramado, aspergido, onde tinha intercessão pelo povo. É isso que precisamos buscar. No santuário ficava o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde o sangue era oferecido pelo pecado da nação no dia anual de expiação. Lá em 1 Crônicas 6:49 fala sobre isso. Davi tinha essa compreensão, pois só o sangue poderia purificar, só o sacrifício. A confiança de Davi fundamenta-se então na aliança com Deus, com o seu povo, o sangue da aliança do Senhor. E tal confiança se sustentava e era mantida em oração. Em oração. Davi estava em apuros, sim. Davi estava sem chão, sim. Para firmar os pés, também. E ele preferia morrer a continuar vivendo sem essa manifestação de Deus. Ele precisava então de socorro, ele precisava de auxílio, ele precisava de misericórdia. Assim é que ele orava pedindo misericórdia, com as mãos levantadas em direção ao templo, onde estava lá o lugar dos santos dos santos, na direção do santuário de Deus. E sobre a atitude e o argumento de Davi nesses dois momentos, desses dois versículos, Charles Spurgeon escreve o seguinte, para trazer à luz a nós nessa noite. Diz Charles Spurgeon a respeito dos versículos 1 e 2: estendemos as mãos vazias, pois somos mendigos, suplicantes, nada temos, nada temos. Nós a levantamos para o alto, pois procuramos suprimentos celestiais. Nós as apontamos na direção do propiciatário, de Jesus, pois lá habita a nossa esperança. Temos que estender as mãos em oração, apontando para o Senhor, pois Ele é quem morreu e derramou todo o seu sangue para nós. É Ele quem vai ser o mediador entre nós e o Pai. É Ele quem vai nos dar sustento, é Ele quem vai nos dar confiança, é Ele quem vai nos dar força, é Ele quem vai nos dar perseverança para seguirmos em frente. Então estendamos nossas mãos em direção do propiciatário, de Jesus, pois lá habita a nossa esperança, disse Charles Spurgeon. Essa forma de Davi orar nos faz lembrar a forma como o publicano orou em contraste com o fariseu, na parábola de Jesus, lá em Lucas 18, 13 e 14, diz assim: mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O publicano alcançou a misericórdia, porque ele confessou de fato, apontando as suas mãos para o Senhor. Então, queridos, confiança consciente é exercida em oração. Confiança sustentável é exercida em oração. Quando o cristão reconhece seu estado de miséria, sou pecador, estou com dificuldades, quando ele reconhece sua necessidade de socorro, sua condição de fato de pecador, e em nome de Jesus Cristo ele ora, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele ora, clama e suplica pela misericórdia e o socorro do Pai. Confiança consciente é exercida em oração, e é assim que alcançamos vitória. É assim que alcançamos aquilo que buscamos, mas suplicando aquele que pode nos conceder, em oração. Essa é a primeira coisa que aprendemos nesta noite com o Salmo. A segunda coisa, confiança consciente está fundamentada na justiça. Na justiça. A estrofe central deste Salmo, a única que contém 3 versículos em vez de 2, como as demais, é a segunda estrofe, a que nós agora passamos a observar, que são os versículos 3 e 5. Observe que a confiança de Davi
está fundamentada na justiça de Deus. Ele não entrega, ele não pega os seus inimigos e tenta matar, ou tenta refutar. Não, ele entrega na mão de Deus. Ele espera a justiça de Deus. É Deus quem vai agir. É Deus quem vai dar ali o veredito final. Ele sabe que o Senhor consegue discernir o engano, a maldade do coração, onde ninguém consegue ver. Onde ninguém consegue ver. Todas as vezes que eu tomo uma decisão e alguém questiona, eu sempre faço a mesma pergunta. Eu só quero que me digam onde eu errei. No mundo espiritual, quem vai dizer isso é Deus. Se fosse no estado do juízo, né, quando a gente vai buscar a verdade, que hoje é a verdade processual, quem mais levar as suas provas, a cadeia de custódia mais próximo da verdade, o juiz vai, talvez decida por você. Temos lá um juiz, onde a cadeia de custódia se aproximou mais da verdade, onde você provou que a sua tese é mais verdadeira, e aí o juiz vai te dar a sentença. No caso de Davi, ele busca pela misericórdia de Deus, que esse Deus é o único que pode ter a decisão precisa, porque ele vê o coração. Deus não vai só por conta da cadeia de custódia, porque há falha na cadeia de custódia. Há falha nas provas, mas não há falha no coração. Não há falha no coração. O próprio Jesus Cristo diz que a boca fala do que o coração está cheio. E Ele mesmo diz que o coração é enganoso. Então há falha no coração. Há falha no coração. E Ele vê tudo. Então o tamanho da perversidade, Ele vê a ingratidão, Ele vê a altivez, enfim, a pecaminosidade dos ímpios, Deus vê. Então por que eu vou me aborrecer com quem está vindo contra mim? Não, Deus que vai cuidar deste. Deus é quem vai ser o juiz. Entrega ao Senhor, deixa o Senhor ser justo. Por que é importante saber dessas coisas, Senhor? Às vezes a gente acha que não é importante, mas é importante. Por que é importante saber dessas coisas? Queridos, quando estamos buscando viver piedosamente, quando estamos buscando viver uma vida de oração, lendo a palavra de Deus, agindo certinho, a gente faz às vezes igual Asaf. Abra aí o Salmo 73, se não me falha a memória. Leia aí os 5 primeiros versículos. Vejam que Asaf está com inveja dos ímpios. Às vezes a gente se pega como Asaf. Vemos os ímpios prosperar, enquanto nós parecemos nos afundar ainda mais nas dificuldades. Por que eu passo tanta dificuldade sendo eu, homem de Deus? Por que eu passo tanta dificuldade se eu vou à igreja direitinho, se eu leio a palavra, se eu devolvo o dízimo? Por que eu passo tanta dificuldade? E os ímpios estão prosperando. A nossa tentação é desconfiar da bondade e da justiça de Deus. Esse é o problema. Nós não devemos questionar isso. Asaf começa a questionar, assim como muitos de nós. A confiança consciente de Davi, porém, estava fundamentada na justiça de Deus. É Deus quem vai julgar. Leia aí os 6 últimos versículos de Asaf, do Salmo 73, por favor, Júlia. Asaf, no final do Salmo, principalmente no versículo 27, ele entende que os ímpios vão caírem na justiça de Deus. É Deus quem vai julgar, e quando Deus julga, o caminho deles não é o céu, então ele recobra a consciência e volta a confiar no Senhor. Está passando por dificuldade? Não está tão rico? Não está prosperando? Confia no Senhor, deixa os ímpios sendo os ímpios, pois o lugar deles não vai ser o mesmo lugar que está destinado para você. Então confie na justiça do Senhor. A confiança consciente de Davi, porém, estava fundamentada na justiça de Deus. Ele sabia da gravidade dos atos dos ímpios e entendia que a pena decretada por Deus é sempre na mesma proporção do pecado cometido. Então, se eles pecaram,
enriqueceram, fizeram as suas tramóias, isso Deus vai julgar, mas eu preciso continuar confiadamente no Senhor, firme nele, sem fazer algo que venha ferir a minha conduta para com o céu. Versículo 28, versos 3 a 5 diz, do capítulo 28, do Salmo 28, não me arrastes com os perversos, com os que praticam mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelos que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará, e nunca mais voltarão a se erguer. Davi deixa eles na mão de Deus, ou seja, Davi clama pela justiça de Deus. Então, a confiança consciente está fundamentada na justiça de Deus, e os ímpios podem até prosperarem, queridos, nós podemos até nos sentirmos fracos, sim, até nos sentirmos, quando comparados à nossa situação com a deles. Talvez eles estejam melhores do que a gente, mas o que não podemos esquecer é que Deus está vendo a maldade do coração deles. Deus está vendo as motivações, as perversidades, na frente são uma coisa, por dentro são outra. Não reconhecem o Criador, não o louvam, não entendem o reino. O castigo deles é garantido, o juízo deles será da mesma proporção do pecado deles, virá no momento certo, segundo Romanos 12, 17 a 21. O apóstolo Paulo já falava sobre isso, que nós não temos que nutrir desejos de vingança no coração, porque Deus é quem julga. Deixa os ímpios seguir os ímpios. Terceira e penúltima coisa que aprendemos nessa noite, com o Salmo 28, a confiança consciente é expressa em adoração. A certeza da justa sentença de Deus, o que o futuro guardava para os malfeitores, é tão forte nas palavras de Davi, que ele imediatamente passa a render ações de graças, assim como Asaf no final do texto. Ele começa a render ações de graças, porque ele sabe para onde os ímpios vão, e ele tem a certeza de que se continuar confiando no Senhor, ele vai para o céu, ele vai viver eternamente com Deus. Davi, ele então se volta para render graças ao Senhor pelo que Deus fez ou fará por ele. É o versículo 6, louvado seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso, lhe dou graças com os meus cânticos. A alegria, queridos, do texto bíblico e na nossa vida, é fruto da ação de Deus que ouve e atende o seu povo. Quando confiamos no Senhor e Ele nos ouve, o nosso coração se enche de alegria. A voz de Deus fortalece e protege o seu povo, pelo menos deve ser assim. Deus ajuda e isso torna feliz o coração das pessoas, de tão alegre, e esse povo de Deus que é ouvido e abençoado por Ele, esse povo não se contém, ele dá louvor. Não é assim? Se o time de vocês fizerem um gol, o que é que vocês fazem? Não dá um grito, né? Tem um cidadão lá no condomínio que só ele faz uma alegria só lá no lugar e ainda perturba os outros, porque ele está alegre, o time dele fez um gol. Então, se a gente faz isso como seres humanos, réis mortais aqui na terra, imagine em relação a Deus. Se Deus me abençoa, eu tenho que expressar toda a minha alegria. Então, quando estamos aqui louvando, nós temos que louvar, expressar toda a nossa alegria, louvando, exaltando esse Deus que tudo nos dá. Ele nos dá tudo que temos e somos o que somos, porque Ele tem nos sustentado.
E por isso devemos expressar a nossa alegria. É o que Davi faz no texto. Ele expressa a sua alegria por tudo que Deus tem feito em sua vida. E ele não se contém, então ele dá graças a Deus. Miriam, quando atravessaram o mar, o que Miriam fez? Não se conteve, dançou na frente do Senhor, porque estava tão alegre. Mas depois pecou, né? Foi acometida de lepra. E se não fosse o irmão, né, o sacerdote interceder, ela tinha morrido com a lepra. Veja que a gente tem duas situações no mesmo momento. Um de alegria, aí dá uma falta de memória em Miriam, e logo depois vai questionar, e é acometida de lepra, porque esqueceu de que Deus o abençoou ela no Egito, abençoou na travessia do mar. Eles completam a alegria deles, expressando-se com ações de graças e cânticos de louvor. Por isso Davi está cantando, queridos. A razão para o crente cantar, ela precisa ser dupla. Primeiro, porque Deus é digno de ser adorado. E segundo, a nossa alegria não se completa enquanto não nos expressamos. Então devemos louvar ao Senhor por Ele ser quem é. E a nossa alegria não é plena enquanto não nos expressamos. Por isso, o texto bíblico diz que nós vamos louvar e louvar eternamente no Senhor e o adorá-lo, por estarmos na glória, né? Por estarmos na glória. Então, confiança consciente é expressa em adoração, ou seja, em espírito e em verdade. E por fim, confiança consciente é proclamada com fé. Com fé. Davi conclui este salmo como um rei que pede pelo povo, mas que também proclama com fé esperança e amor. Com fé, ele proclama esperança e amor ao seu povo. Ó Senhor, é a força do seu povo, fortaleza segura, repetindo, o Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como um pastor e leva-os em teus braços para sempre. Davi, confiança consciente, confiadamente, ele arrancou do coração dele o medo, ele já não tem mais medo, ele se deixa ser dominado pelo Espírito Santo de tal forma que o medo dele desaparece. O medo de perecer nas mãos dos inimigos já não é mais sobre a vida dele, ou seja, ele deixou de ter medo, e deixou de ter medo não porque tudo estava bem, as dificuldades continuaram. A verdade é que tudo estava muito mal na vida de Davi, mas ele deixou de ter medo porque confiava no pastor que conduz. Josué, ser forte e corajoso. Segue em frente, Josué. O pastor que conduz. E quando ele diz, vai, você só precisa ir. Josafá, chama o povo, conversa com o povo, orienta o povo. E no momento que você for, você vai louvando, vai adorando. E Josafá ouviu o pastor que conduz. Do outro lado da montanha, eles só arrecadaram os sobejos, o que sobrou da morte de todos os seus inimigos, porque o Senhor pelejou por eles. O pastor que conduz é quem luta por você. É confiar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor que conduz não deixa nada faltar a você. Nada. O resultado é um homem confiante em Deus, cheio de fé, carregado de esperança, encharcado de amor, para destilar na vida dos outros. Este foi Davi. Então a confiança consciente faz-nos confiar no Senhor de verdade. E confiar é realmente, para muitos de nós, muito difícil. Muito difícil. Por outro lado, sem confiança não há relacionamento que sobreviva. Não há. Eu preciso confiar. Nem mesmo o nosso com Deus. Se eu não confio em Deus, eu me distancio.
me afasto da igreja primeiro, depois quando você começa a se afastar da igreja, é porque você já se afastou da leitura da Bíblia em casa, da oração em casa, e aí você vem na igreja dar uma satisfação, aí você vai sumindo, daqui a pouco desaparece. Aí fica os irmãos na igreja, cadê fulano, cadê ciclano, cadê beltrano? Alguns a gente sabe que está doente, outros a gente sabe que está viajando, outros foram para outra cidade, mas a gente sabe aqueles que já se distanciaram, deixaram de confiar no Senhor, e a gente está se preocupando. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles estão em casa, lendo a palavra, estão em oração e estão congregando. A confiança no Senhor vai nos aproximar desse relacionamento. Mas quando eu perco a confiança nele, esse relacionamento não sobrevive, nem mesmo com ele. Sem confiança, queridos, famílias e sociedade se desintegram. É o que a gente está vendo hoje na sociedade, famílias se desintegrando porque perderam a confiança entre eles. O salmista nos mostra que é possível obter e sustentar a confiança em Deus. Um tipo de confiança que nos levará para mais próximo de Deus, ou seja, sem medo, e nos transformará em pessoas que, por amor, lançará fora todo medo e, em vez de agressividade, distribuirá amor. Essa é a confiança em Deus. Confiança consciente, então, eu parto para o final dizendo que é exercida em oração, em nome de Jesus, foram os versículos 1 e 2. Está fundamentada na justiça, a justiça da cruz de Cristo, versículos 3 e 5. E é expressa em adoração de um coração grato por Jesus, versículos 6 e 7. E por fim, é proclamada com fé, versículos 8 e 9. Não deixe sua confiança morrer. Confie no Senhor Jesus Cristo, e ore, pois Deus te ouvirá. Deus te ouvirá. Eu fecho nesta noite, e orando com você, lendo o texto de Lucas, capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz assim: Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Tenha fé e sustente a sua confiança em Jesus Cristo, que certamente você vai ser um vencedor.